Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, certo? Dia 26 de junho. Família, tava dando uma olhada aí nesse final de semana, tem muita gente aqui que acompanha o John e não é inscrito no canal. Tá? Então não cometa esse erro, já se inscreve, nossa meta aí é de 90 mil inscritos e vamos pra cima, tá? Temos todos os links das redes sociais do John aqui na descrição, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, tá? Pesquisem aí, tá tudo tranquilo pra vocês e vamos pra cima. Uma ótima semana, tá? Pro nosso time aí, temos jogo da Libertadores quarta-feira, temos jogo do Brasileirão domingo, né? 11 da manhã contra o Bragantino. E é isso, rapaziada. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, já falando um pouco aí sobre a preparação para o jogo de quarta-feira, né? O último confronto aí da Conmebol Libertadores para a equipe do Corinthians em 2023. Nossa equipe já está eliminada. Porém, existe algo em jogo ainda, tá? Que é a classificação para a Sul-Americana, a vaga na Sul-Americana, tá? Na Conmebol Sul-Americana 2023. O Corinthians está na frente do Liverpool e os dois têm a mesma pontuação. Ou seja, o Corinthians joga pelo empate contra a equipe do Liverpool. Tá? Um jogo em casa, um jogo na teoria tranquilo. O Liverpool foi o único time que a gente venceu nessa Libertadores, tá? Na estreia, 3-0 e tudo mais. Foi até o jogo que deu esperança pra gente de classificação, né? Só que depois o time não venceu mais na Libertadores. Tá? Tivemos aí 2 jogos contra o Del Valle e 2 jogos contra o Argentino Júnior, certo? E é essa sequência aí que o Corinthians teve na Libertadores, tá? Qual que é o ponto-chave disso tudo? O Luxemburgo já falou 2 ou 3 vezes, tá? 2 eu tenho certeza, 3 eu não garanto. Mas pelo menos 2 vezes ele já falou que o time do Corinthians não tem condições de jogar 3 competições. Ano passado jogou Libertadores, que é campeonato de primeiro escalão, chegou na final da Copa do Brasil e se manteve o campeonato inteiro entre os 5 primeiros colocados no Brasileirão. Certo? Com o Vitor Pereira no comando. Foram 3 competições. Libertadores até as quartas de final, né? Então, o Flamengo, que foi o campeão, jogou apenas 3 partidas a mais que o Corinthians na Libertadores. Certo? Então a gente jogou 3 competições, tivemos muito do rodízio. O tanto que a torcida do Corinthians criticou o rodízio no ano passado, tá? Tinha muita gente aqui nos comentários que criticava o rodízio, que isso, que aquilo, que não repete escalação e não sei o quê. Vocês lembram? E aí o técnico desse ano, o treinador desse ano, fala que o time não tem condições de jogar 3 competições. O que fica subentendido? Que ele preferia ser eliminado da Libertadores e da Sul-Americana para jogar só Brasileirão e Copa do Brasil, tá? É esse o sentimento que o torcedor tem em cada fala do Luxemburgo. E aí ele já adiantou na coletiva de imprensa do final de semana, depois da derrota aí para o Atlético Paranaense. Ele falou, minha ideia é ter a semana com os jogadores que vão enfrentar o Bragantino, colocar os jogadores que não estão atuando contra o Liverpool e preservar técnica e fisicamente os jogadores para o Bragantino e a Copa do Brasil. A gente pega o Bragantino domingo, depois tem o América pela Copa do Brasil. Com isso, a escalação do Corinthians contra o Liverpool seria mais ou menos essa daqui. Carlos Miguel, Rafael Ramos, Renato e Murilo, tá? O Renato é um zagueiro aí da base, foi relacionado para as últimas partidas. Poderíamos ter ou Bruno Mendes, ou Gil, ou Caetano, mas provavelmente Murilo e o Renato. E o Fábio Santos na esquerda. Meio campo com Giuliano, Matheus Araújo e Adson, tá? Naquilo que ele já veio falando do Giuliano como primeiro homem do meio campo, como primeiro volante, tá? Algo que ele tentou com o Paulinho se machucou, e aí ele disse que treinou com o Giuliano assim, colocou no segundo tempo, né, contra a equipe do Atlético Paranaense também, Matheus Araújo como segundo volante, o Adson como armador. No ataque,
Pedro, Wesley e Giovani, tá? Temos a opção do Romero, temos a opção do Felipe Augusto, tá? O Barleta tá machucado ainda, certo? Teremos alguma atualização de hoje para amanhã, tá? Nessa preparação aí. Sobre o Fausto Vera não tivemos atualizações ainda, tá? Mas assim que tiver eu já trago aqui para vocês. Provavelmente teremos algo entre amanhã e quarta-feira também, tá? E aí eu quero saber a avaliação de vocês. Essa escalação do Corinthians garante pelo menos um empate no jogo contra o Liverpool para levar o Corinthians para a Sul-Americana? E aí eu quero saber também qual que é o sentimento do torcedor quanto a essa situação, tá? Esse desejo da nossa comissão técnica em não disputar a Sul-Americana. Parece que eles não querem. Falou em Sul-Americana, que 3 competições e tem que ver e não sei o quê. Já é vergonhoso pro time não classificar na Libertadores, não passar da fase de grupos. Agora, ainda tem um alento da terceira colocação, leva para a Sul-Americana, certo? Ainda existe essa possibilidade de você continuar jogando uma competição continental. Mas, para o planejamento do Corinthians, não serve. Lembrando que Sul-Americana é jogo de mata-mata, é jogo que enche o estádio, é jogo que traz renda, traz visibilidade, tudo de positivo. Tudo de positivo para a questão financeira, que é o que a diretoria sempre bate nessa tecla. Mas, certo? Vamos aguardar aí, quarta-feira, a escalação, o jogo em si, né? Para que o Corinthians busque aí essa classificação. E aí depois também, para a gente entender qual vai ser o discurso do Luxemburgo com a concretização ou não dessa vaga na Sul-Americana. Comente aí, por favor, família. Bom, sobre o Renato Augusto, tá? Uma atualização bem rápida. O Luxemburgo comentou também, né, sobre esse retorno dele, a expectativa que a torcida tinha de que ele jogasse contra o Atlético. Eu trouxe aqui para vocês que ele não iria nem viajar, né? Não foi pro jogo aí contra o Atlético. Segue fazendo um trabalho de reforço muscular, certo? De fortalecimento muscular. E aí o Luxa falou, acho difícil o Renato estar com a gente no final de semana, mas acho que no meio da outra semana contra o América Mineiro ele possa estar com a gente. A qualidade do Renato eu não vou nem comentar, tá? Quanto à qualidade do Renato, obviamente, não existe a necessidade de comentário. Beleza, perfeito. Só que o Renato está fazendo fortalecimento muscular, aquilo que a gente vinha comentando aí na última semana. Você tem um jogo, por exemplo, contra o Liverpool do Uruguai, vai utilizar os reservas. Pô, o Renato não pode entrar no segundo tempo, jogar 15, 20 minutos, 25 minutos, para dar uma rotação, dar ritmo de jogo pro atleta, certo? Dar ritmo de jogo. Tem o jogo contra o Bragantino, 25 minutos, 30 minutos pro atleta. E aí no jogo contra o América, você tem a possibilidade de utilizar o jogador. Já em ritmo de jogo, já fazendo fortalecimento, trabalho específico para ele, tá? Não adianta chegar no jogo de mata-mata contra o América, ele sem jogar, Renato, titular, tá? Então, obviamente depende de outros fatores, mas eu creio que o ideal seria utilizar o Renato alguns minutos nessas partidas até o mata-mata contra o América, tá? E aí depois teremos já na outra semana, né, a definição aí, jogo de volta em casa. Então a gente precisa do Renato, tanto para o Brasileirão quanto para a Copa do Brasil. Só que hoje o Renato é um atleta de 35 anos e que tem apenas 17 jogos na temporada, certo? O Renato hoje não é um jogador confiável, certo? Não é um cara que você pode contar no elenco, infelizmente, porque a qualidade dele, como o próprio Luxemburgo falou, ninguém discute. A questão e dentro de campo? Quanto tempo ele passa dentro de campo? Como que ele está ajudando o Corinthians? Ele passa mais tempo fora do que dentro de campo. Então isso prejudica bastante e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando um pouco sobre o Pacaembu, tá? Uma situação aí que me surpreendeu bastante. A equipe feminina do Corinthians
tá? E até algumas outras equipes femininas, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos também debater um pouco, e a seleção brasileira, né, feminina, estão interessadas em jogar no Pacaembu na próxima temporada, certo? O Pacaembu está passando por uma grande reforma, uma mudança estrutural, certo? Agora vai ter um shopping do lado do campo, certo? É uma mudança assim, ó, total. Antes era o Pacaembu, um estádio assim histórico para a cidade de São Paulo e tudo mais, e eles mudaram. Vai ter um shopping, é um complexo agora, tá? Fizeram um complexo ali no espaço do Pacaembu, mas mantém o campo, mantém boa parte da arquibancada, e aí o interesse de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo e até da seleção brasileira é de utilizarem o Pacaembu, tá? Em jogos aí em que esses clubes forem mandantes no ano que vem, em 2024. A reinauguração, tá, do Pacaembu está marcada para o dia 25 de janeiro de 2024, aniversário da cidade de São Paulo, final da Copinha, né, da Copa São Paulo aí de futebol júnior, sempre acontece aí dia 25. Em outras oportunidades, acho que foi um jogo no Allianz, né? Teve uma final no Canindé também, se eu não me engano, que o Pacaembu tava reformando, né? Tava nessa obra aí do complexo e tudo mais. E aí, a data de reinauguração é 25 de janeiro de 2024. Depois disso, tem um jogo, tem outro ali pro Corinthians, ao invés de colocar na Fazendinha jogos que já tivemos até na Arena Barueri, foi no Pacaembu. Tá? Vai ser uma opção a mais, uma casa que a gente já conhece, o retrospecto do Corinthians é positivo lá, tá? Mas nem só pelo retrospecto, acho que é importante para a cidade de São Paulo, pro Pacaembu e tudo mais, uma vez que o nosso time feminino simplesmente não joga todos os jogos na Neoquímica Arena, tá? É algo que eu particularmente não entendo. Se é o seu time principal, é o seu estádio, como que não joga lá? É um ou outro jogo que coloca dentro da arena. O resto é na Fazendinha, na Arena Barueri, em outros estádios, no próprio Canindé. Ah, mas por que não dá público? Primeiro você tem que ver o horário dos jogos. Primeira coisa, horário, datas. Aí dá para se organizar. Tem muito jogo que é meio de semana, em horário 4 da tarde. Como? Dia útil, 4 da tarde. O torcedor tá trabalhando. Não dá para todo mundo ir pro jogo, tá? Então são essas questões aí que vão influenciar. Um jogo na Neoquímica Arena é extremamente caro, tá? É caro jogar na Neoquímica Arena. E aí por isso, se não der um público mínimo, dá prejuízo jogar na arena. E aí eles preferem colocar em outros estádios, com custo de manutenção bem menor, para manter essa situação. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora para você que tá precisando aí do seu dinheiro do FGTS, aproveite a oportunidade que a Mais Ágil oferece para você agora, tá? Já vou deixar aqui o telefone para vocês, o link de contato na descrição do vídeo. A Mais Ágil vai fazer a antecipação do seu FGTS de forma rápida e simples. E aí você já pode usar esse dinheiro para pagar uma conta, fazer uma viagem, dar entrada num carro, num apartamento, não importa, rapaziada. O dinheiro do FGTS é seu, tá? Fica lá guardado e tudo mais, a gente já sabe como funciona. A Mais Ágil faz essa antecipação para vocês, tá? Que aí, John, tô com o dinheiro lá, eu sei que o FGTS tem tanto, eu preciso desse valor. A Mais Ágil resolve. Certo, família? Entre em contato e tenha o seu dinheiro em mãos. O seu dinheiro, viu? É seu e aí você vai poder utilizar da forma que bem entender. Bom, família, vamos falar aqui de mercado da bola, tá? Algumas atualizações importantes aqui. A primeira delas é que o Maicon, tá, volante aí da equipe do Corinthians, recebeu sondagem da equipe do Galatasaray da Turquia, certo? E aí, qual que é o ponto importante disso tudo? A janela, como eu já disse, abre no dia 3 de julho, né? Dia 1º, tá, mas final de semana não tem como fazer a inscrição. Só a partir da segunda-feira, dia 3 de julho, teremos aí a abertura oficial da janela. Então é a última semana para que as negociações andem já, né? Para quem quiser anunciar os atletas dia 3 de julho. O Maicon poderia já deixar o Corinthians nessa data, se o Galatasaray conseguir o acordo.
E aí o acordo é um ponto importante, tá? É um ponto importante. O acordo não é com o Corinthians. O acordo é com o Shakhtar Donetsk, time do Maicon, tá? O Maicon está emprestado para a equipe do Corinthians até o dia 31 de dezembro, certo? Então um contrato aí de empréstimo e tudo mais. O contrato dele com o Corinthians é até o fim do ano. Só que existe uma cláusula no contrato dele. Se tiver uma proposta pelo Maicon, tá? Se tiver uma proposta pelo Maicon, o Corinthians é obrigado a liberar o atleta. Não tem nenhum valor para o Corinthians, uma multa, alguma coisa, não tem. Certo? Chegou a proposta de venda, ou o Corinthians iguala a proposta e fica com o jogador, ou o Shakhtar negocia e o Corinthians fica sem o atleta. Hoje, pontos importantes, tá? Pra gente falar aí sobre o Maicon. É um cara que vem jogando muito mal. Muito mal, tá? O Maicon não tem confiança pra nada. Tá errando lance extremamente besta, errando passe de 2, 3 metros, cobertura, marcação, tudo. O Maicon vira uma fase muito mal. Em 2023, tá? Tô pra dizer. Pouquíssimos jogos ele foi um cara acima da média. Pouquíssimos. Certo? Só que qual que é a questão que eu quero até levantar aqui? Pega o primeiro jogo do Corinthians em 2023, o Maicon tava. O último jogo, o Maicon tava. Ou seja, é um jogador titular da nossa equipe. Certo? Então, mesmo jogando mal, é um jogador titular da nossa equipe. E aí que a gente perderia de graça, sem ver cor de dinheiro, sem ver nada. E qual seria o posicionamento da diretoria quanto a essa situação? Porque a diretoria já busca um primeiro volante, tá? Uma contratação aí no mercado da bola há um tempo. Saiu do Queiroz, então já teria que ter essa peça de reposição. O Cantillo tá afastado, então já perdemos 2 jogadores da posição. O Maicon, se sair, seria o terceiro. E a diretoria, ao que tudo indica, vai trazer um volante. Um primeiro volante. Que, na teoria, a dupla do Corinthians seria esse primeiro volante e o Fausto Vera. Tá? Por quê? Porque o Maicon já não vinha bem. Mas é isso que eu tô falando. Montagem de elenco. Se dá uma dor de barriga no Fausto, se dá uma dor de barriga nesse suposto volante que a diretoria traria, o reserva é o Rony. A peça de reposição é o Rony, que é extremamente debilitado tecnicamente, tá? Então, temos aí essa situação, essa negociação do Galatasaray com o Shakhtar, e existe a possibilidade do Maicon deixar o Corinthians no meio do ano, tá? E a gente nem ver cor do dinheiro, né? Uma vez que ele está emprestado ao Corinthians e existe essa cláusula, o Corinthians é obrigado a liberar o atleta. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, uma situação que veio à tona ontem, tá? Após o jogo aí Palmeiras e Botafogo, né? O jogo foi aqui no Allianz. 1-0 pro Botafogo. Líder isolado do Brasileirão, abriu mais pontos aí, né? Como vantagem. O artilheiro do Botafogo é o Tiquinho Soares, centroavante, fez o gol do jogo ontem, né? Na vitória aí por 1-0 e tudo mais. E aí, a torcida do Corinthians descobriu que o Botafogo pagou 5 milhões de reais pela contratação do Tiquinho Soares, que era 1 milhão de euros. Um valor extremamente baixo, para você trazer um centroavante do nível do Tiquinho Soares. E aí, qual que é o problema disso tudo? Vou até pedir para o editor colocar aí na tela o print do canal do John do Timão, de 2 anos atrás, quando o Tiquinho Soares foi oferecido ao Corinthians e a diretoria recusou. O Tiquinho Soares, ele estava no Porto, certo, de Portugal, e aí estava meio que de saída e tudo mais, vai sair, não vai. Em 2018, foi oferecido, o Corinthians recusou. Quando o Jô saiu em 2018.
recusaram. Beleza. Passou, ele foi pro futebol chinês e tal. Aí, encerrou o contrato dele lá, ele estaria livre no mercado. Foi oferecido ao Corinthians de novo, para vir de graça. O Corinthians recusou. Não quis o Tiquinho Soares. Ele jogou uma temporada no Olympiacos da Grécia. E aí, novamente, foi oferecido ao Corinthians. Ele falou que queria jogar no Corinthians. O Tiquinho Soares é corintiano, tá? Tem até um vídeo dele com o zagueiro Felipe no Porto, né? Falando aí sobre o Corinthians e tudo mais. E o Corinthians recusou o Tiquinho Soares. O Botafogo foi e falou, vem, 1 milhão de euros, vem. Contratou o Tiquinho Soares, é o artilheiro do time, jogando muita bola. Qual que é a conclusão disso tudo? Já tivemos o exemplo até do Germancano, tá? Que o Roberto de Andrade disse que ele não tinha o perfil do Corinthians. Trouxeram o Júnior Moraes. No meio do ano passado, o Corinthians optou pelo Yuri Alberto por empréstimo. Nesse ponto eu não vou criticar. O Yuri Alberto era um jogador promissor, viria de graça, salário alto, mas era um jogador promissor. E ano passado deu muito certo. Yuri chegou, fazendo gols, foi muito importante para a nossa equipe. Qual que é o problema? No fim do ano, ele virou o melhor jogador do mundo para a diretoria. Mandaram Robert Renan, Duqueiroz, Mantuan, uma parte do Ivan, prioridade de compra do Pedro. Tudo por metade do Yuri Alberto. Sendo que você tinha a possibilidade de 1 milhão de euros, 5 milhões de reais, contratar o Tiquinho Soares. Certo? Ah, seria a solução? Não sei. Não dá para prever. A questão é o preço que se pagou pelo Yuri Alberto, sendo que você tinha a opção querendo jogar no Corinthians. E é isso que a gente fala sobre a diretoria. Porque a gente busca uma oportunidade de mercado. Quando aparece oportunidade positiva, a diretoria não quer. Só pode ser jogador se tiver o empresário que já tem parceria com o Corinthians. Se não for, não tem negócio. Não funciona para a diretoria, não dá, tá? E aí a gente é obrigado a ver jogadores em outras equipes funcionando, fazendo gols, resolvendo e o nosso time sofrendo, tá? E o nosso time sofrendo. Certo, família? Quero saber a opinião de vocês sobre essa situação do Tiquinho Soares. Se vocês teriam contratado o atleta em 2018, em 2021, em 2022... tá? Foram as 3 oportunidades que o Corinthians teve de contratar o Tiquinho Soares e a diretoria recusou. Não quis negociar com o Tiquinho Soares. E a gente sofrendo com o centroavante há algum tempo, né? Até no retorno do jogo, não foi um cara que rendeu aquilo que a gente esperava e tudo mais. Mas enfim, essa situação, quero a opinião do torcedor. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!